Que bom, irmãos, como é maravilhoso louvar ao Senhor. É maravilhoso louvar com cântico. Maior glória temos quando louvamos o Senhor com a nossa vida. Aí sim, o louvor é maravilhoso mesmo. Evangelho segundo João escreveu, capítulo 14. Glória a Deus. A minha oração, não só por mim, mas por todos nós que estamos aqui, é que Deus, pelo Espírito, a mim me deu uma introdução para aquilo que Ele propõe para nós como igreja do Senhor, e a todos nós Ele nos dê ouvidos de salvos, ouvidos de obediência a essa fé que aceitamos em Jesus Cristo, para viver essa caminhada rumo a um cumprimento de uma promessa de Deus. Evangelho segundo João escreveu, capítulo 14 e versículo 21. 14 e versículo 21. Assim está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acreditais. Amém? Graças a Deus. Podem sentar, por favor. Jesus, dando essas últimas instruções aos seus discípulos, ele fala de algo muito importante, fundamental em nossas vidas. Ele fala de amor. Ele fala de amor, e esse amor, ele é o que faz com que a gente tenha alvo, tenha um foco voltado para Deus. Porque quando se deixa de amar a Deus, essa ausência de amor vai nos afastando de tudo o que diz respeito para aquilo que nós fomos chamados, para a vocação o qual nós temos que exercer. Isso faz com que a gente vá se afastando. E quando ele fala de amor, também
para que tenhamos foco, ele fala de uma alegria, de uma exultação, ao saber que ele vai e que ele vem. Devemos ter essa alegria. Ele vai e ele vem. E nesse espaço de tempo, nesse interim dele ir e ele vir, muitas coisas podem acontecer nas nossas vidas, mas ele tem nos dado a orientação, a direção, e ele diz para que quando acontecer, quando chegar o tempo de acontecer, vocês acreditais. E glória a Deus, aleluia. Esse é um assunto, irmãos, que ele nos dá como promessa a paz. E nós sabemos que muitos cristãos, ele não tem paz, ou eles não vivem a paz de Deus. Em algum momento eles têm sossego, eles têm tranquilidade, eles têm bem-estar, mas basta que apareça algum contratempo que mude a circunstância do que ele está vivendo, ele começa a perder a paz. Mas há uma razão, e o que Jesus diz explica qual é a razão. E isso me faz me lembrar de quando eu me converti, irmãos. E a razão que faz com que a gente perca essa paz, irmão, está a não compreensão do que Deus está nos falando. Esse contexto, esse texto que nós lemos dentro desse contexto, que começa desde o capítulo 12, mas no capítulo 13, no versículo 27 e 28, Jesus fala de alguém que ia trair ele. E diante dessa conversa, ele sentado à mesa, ele põe o bocado na boca de Judas e diz: o que tem de fazer, fazes logo. E o texto diz que na hora que Jesus botou o bocado na boca de Judas, Satanás entrou nele, entrou em Judas. E Jesus disse: agora você faz o que você tem que fazer. E o texto no versículo 28 do capítulo 13 diz assim: e todos quantos estavam sentados na mesa não entenderam que propósito era esse que Jesus estava falando. E no 29 ele diz: e eles imaginavam que Jesus disse assim: vá Judas, que Judas era quem tinha a bolsa do dinheiro, diz: vá Judas e compra alguma coisa para o nosso mantimento. Ou então ele imaginaram: vá Judas e compre coisas para ajudar os pobres. É assim que diz o texto. Eles não compreenderam. E Jesus, percebendo que não compreenderam, Jesus dá continuidade nas instruções para dizer o que eles têm, como eles têm que enfrentar e como eles têm que se comportar para que ele receba a paz. Ele disse: eu vos dou a paz, não como o mundo dá, porque a paz do mundo é o sossego, é a tranquilidade. E a paz de Deus, o que ele está dizendo, não é nada disso. A paz de Deus é o Espírito Santo. Quando o homem tem um relacionamento com Deus, ele é quem tem a paz. É ele, a paz de Deus em nós, que esclarecerá a nós aquilo que nós estamos vivendo, os acontecimentos da vida que nos perturbam e tira a paz. Ele disse: ele esclarecerá, ele ensinará. Aleluia. Isso me faz lembrar de quando eu me converti. Quando eu me converti, no ano que eu me converti, foi um momento de um avivamento nessa cidade bem grande. Dificilmente um final de semana, nos cultos, na segunda-feira se reunia crente de várias igrejas, de vários ministérios, e conversavam. Rapaz, lá na igreja se converteu tantas pessoas, lá na outra se converteu, se reconciliou-se. E assim era a conversa entre os irmãos naquela época, quando eu me converti. Todo mês, normalmente, todas as igrejas faziam trabalhos de campanhas evangelísticas, de várias formas que aquele ministério entendia. E aquelas campanhas havia o apelo e se convertia muita gente.
E quando chegava o tempo de etapas que as igrejas batizavam, na igreja tal batizou tantas pessoas, na outra se batizou tanta. Realmente era um avivamento muito grande. E aquele avivamento que houve, e muitas aceitação, como a gente é da cidade, uma cidade não tão grande, a gente ficava sabendo quem eram as pessoas que tinham aceitado. Grande maioria a gente dizia: é fulano tal da comunidade tal, é da rua tal, é fulano da família tal. E assim a gente ia ficando sabendo. E durante o tempo que foram se passando, a gente depois ia percebendo que aqueles que tinham aceitado naquela época, grande maioria do tempo que eu aceitei Jesus, poucos ainda permanecem. Muito poucos. Pelo menos no ministério qual eu aceitei Jesus, é contado a dedos que ainda estão. E essa falta de não entender a linguagem de Jesus, a compreensão do propósito do que ele está dizendo, faz com que você faça uma avaliação, uma compreensão para o seu próprio entendimento. E o nosso entendimento não é palavra de Deus, e nosso entendimento não é promessa de Deus. Não é promessa de Deus, é presunção humana. Eu presumo que é isso. Como Jesus certa vez disse: não preso mais, porque Deus pode suscitar vida da pedra. Não preso mais, porque ele se presume. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, muitas pessoas, eles mudaram de igreja, aconteceram coisas e eles mudaram de igreja e foram para os ministérios, e no outro ministério eles foram para outro, e ainda hoje nós vemos assim, crente dizer: hoje agora estou na igreja tal, eu estou na igreja tal. E quando a gente vai ter o conhecimento porque ele está na igreja tal, você vê que a razão da explicação dele é porque ele perdeu a paz naquele lugar. Não aconteceu o que ele esperava, as perspectivas dele não foram atendidas, as suas promessas que ele presumiu que ia receber de Deus não receberam, e isso eles ficam mudando. Eles não têm firmeza. Aleluia. Glória a Deus. E ainda que ele, como hoje nós vamos participar da ceia, ainda que eles aceitem Jesus e eles dizem que são salvos e dão testemunho e dizem: eu era um perdido, mas graças a Deus eu encontrei Jesus e agora minha vida é transformada, eu sou salvo. E pouco tempo depois você encontra essa mesma pessoa que testemunhava que era um perdido, que tinha aceitado Jesus para ser salvo. Pouco tempo depois você encontra aí dizendo: não deu certo para mim não, a lei de crente não deu certo porque a igreja exige isso de mim, não deu certo porque o pastor, não deu certo porque não me houve privilégio em meio da igreja. Então observe que são fundamentados em homens. Aleluia. Mas quando o homem aceita Jesus e Jesus recomenda nascer de novo, nesse nascimento ele entende que o alvo dele, que o propósito dele é o Pai Celeste. Então ele marcha, ele caminha, buscando nesse Deus maravilhoso superações, porque Deus não chamou a nós para viver uma viva esperança para ser derrotado. Ele fez para que sejamos vitoriosos. Aleluia. Como nós não entendemos a linguagem que Jesus está falando,
Aí a gente imagina que ser vitorioso são conquistas apenas nesse mundo físico, visível, aleluia. Mas a grande vitória não são o que nós atribuímos para esse tempo, a grande vitória é o que nós atribuímos para a eternidade, porque o que nós conquistamos nesse tempo presente, nós usufruímos e é muito bom ter condições, mas a traça come, o ferrugem come e se perdem, aleluia, glória a Deus. Então Jesus ele fala para os discípulos, para quando isso vier a acontecer, você acrediteis, para que você, quando vier a acontecer, você tenha uma fé fundamentada naquilo que ele disse. Eu estou dizendo, eu vou para o Pai, é para lá que eu vou, o meu alvo e meu propósito é lá. E que vocês que estão ouvindo, ele diz para os discípulos, e assim ele diz para nós, e vocês que estão ouvindo isso, era para regozijar, se alegrar. Traduzindo o que ele está dizendo, nós com o amor de Deus, por Deus, e a palavra, e o culto, e a presença, e a contribuição que nós contribuímos, tudo que nós fazemos com amor, com alegria, isso é um suporte de sustentação, aleluia, de firmeza na nossa fé, porque para muitos ignora a nossa vida, mas para Deus Ele exalta a nossa vida humilde que nós temos vivido de obediência, aleluia. E Jesus disse, vocês deveriam exultar, porque eu vou e eu volto, e minha volta será o seu maior presente. Eu volto e manifestarei em vocês. Eu volto, será o meu presente, para que você não se sinta só. Agora há pouco eu estava falando com minha filha Emily, que ela estava em casa, lá na cidade onde ela mora, e eu disse, está sozinha? Ela disse, estou, papai, hoje eu não trabalhei, é minha folga. E eu disse, pois, para que você não se sinta só, aleluia, para que você não se sinta só, você ore, aproveite a companhia do Espírito Santo, aleluia, porque é isso que a Bíblia orienta. Se você está triste, ore. Se você está alegre, cante louvores, aleluia, é isso que ele orienta. Então Jesus disse que a nossa vida, irmão, não é uma vida que os acontecimentos vai mudar o fato do que Deus foi e é e será para nós. Deus não fez nós para ser derrotado, Deus nos fez vitorioso. Veja bem a lista de coisas que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, que nós vencemos mesmo passando dificuldade, mesmo passando necessidade em algum momento, mesmo enfrentando uma luta, mas nós estamos tendo vitória. O pecado não tem domínio mais sobre nós, porque Deus já decretou, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o pecado, eu não posso, se eu não tenho nada para comer, eu não posso, se eu não tenho uma roupa para vestir, mas isso não muda o que Deus fez para mim. Deus venceu para mim essa tentação do pecado sobre as nossas vidas, Ele venceu, nós só agora temos que assumir, aleluia, glória a Deus. O pecado é uma coisa que influencia o ser humano de forma grandemente. Muitas pessoas têm cedido, aleluia. Outra coisa que nós vencemos é o inimigo. Glória a Deus que Ele nos ensinou. Não se vence o inimigo matando o inimigo, se vence o inimigo amando e orando por ele, aleluia. Nós vencemos porque cumprimos esse mandamento, aleluia. Olha só que coisa maravilhosa, nós amamos e oramos pelos nossos inimigos, nós não matamos ele, e isso não importa como eu esteja vivendo,
O importa é que eu estou cumprindo a ordenância do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui reunidos para participar da Santa Ceia. Aleluia. O que nós estamos vivendo é uma esperança. Jesus disse: eu não tomo mais convosco dessa videira, agora só no reino do meu Pai. Nós estamos fazendo aqui uma imitação do que vai acontecer na verdade. Então nós estamos celebrando aqui nesse momento entre irmãos, na presença de Cristo, mas a minha esperança é participar com Ele mesmo. E Ele disse: nós vamos participar no reino de meu Pai. Aqui eu não participo com vocês não. Aqui eu nem vou comer mais o pão, nem vou beber o vinho. Vocês comem o pão e bebem o vinho na minha presença. Mas um dia nós participaremos juntos lá na glória. É a esperança. Aleluia. Paulo, ele escreve em Romanos no capítulo 12, no capítulo 8. Ele escreve e ele diz: nós vivemos, nós somos salvos por esperança. Nós somos salvos pela esperança. Porque se esperamos alguma coisa que vem, isso não é esperança. Nós somos salvos pela esperança. Então nós somos vencedores, porque a esperança é o que faz com que me torne comprometido nessa aliança. Aleluia. É ela que me traz o comprometimento. Irmão, como é que você está? Graças a Deus, irmão, não está como eu estou, não está como eu deveria, como eu gostaria que tivesse, mas eu estou esperando em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, e aí, como é que anda as coisas? Irmão, não está como eu gostaria que tivesse. Aleluia. Mas Deus é a minha provisão. Glória a Deus. Olha a nossa esperança. Aleluia. Irmão, você acha que vai mudar alguma coisa algum tempo? Irmão, eu acredito que mude. Mas irmão, se não mudar, aleluia, a minha esperança está voltada para a eternidade. Aleluia. Eu estou esperando em algo maior. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, de muitas pessoas que na minha época se converteram, eu vejo hoje. Agora mesmo um homem me pediu ajuda aí fora, e ele disse: eu quero vir para a sua igreja. Aí eu olhei para ele e disse: espera aí, você está bêbado? Eu não sei de onde você vem, eu sei que você está querendo ir para casa, mas você está desviado, e eu conheço bem a sua família, como é o comportamento da sua esposa com você, da sua família. Então você não está aqui porque quer vir para a igreja, você está aqui como um refúgio, esperando um tempo. Eu vou orar por você, vá para casa, vá dormir, e amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. Mas pastor, você não deu acolhimento para ele nem para assistir o culto? Disse: não, se ele quiser assistir, pode assistir, mas não convém ele assistir não, porque ele não está com a cabeça para assistir, está com a cabeça em casa quando chegar em casa. Porque a mulher dele, eu conheço ela desde criança, e desde que ela se converteu, por alguma razão, ela diz que se o céu for a habitação do pastor Pitão, ela vai para o inferno, para lá ela não vai não. Então é uma pessoa crente, mas é o que diz a respeito a isso. Então essa pessoa não está entendendo a linguagem de Jesus, não está compreendendo o propósito e o alvo que devemos ter. Dia após dia, irmão, nós temos que lutar para melhorar, porque o Evangelho nada mais é na nossas vidas Jesus querendo nos humanizar. É por isso que Ele é todo o tempo fazendo reparação na nossa vida, é querendo nos libertar, é mudar os hábitos, é mudar a linguagem. Ele quer nos humanizar, é derramar amor, é dando amor para que a gente possa conseguir amar o outro, é amar o próximo. É para você ver como é que é. O Evangelho é isso. O Evangelho não é religião. Ser crente não é vantagem nenhuma, irmão. Você pensa que ser crente é vantagem? Pois que são crentes e diz que é crente, ele se desvia porque ele é crente. Ele tem que olhar para algo maior, um alvo maior, um foco maior, uma glória maior. Não é apenas ser crente.
E Jesus disse: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Guarda as minhas palavras. E o Espírito que vai vir, que eu venho me manifestarei, ele disse: eu venho manifestar, porque o Espírito que está aqui, que nós chamamos Espírito Santo, o Espírito do Eterno, é o Espírito de Cristo. Quem está conosco aqui é o Espírito de Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Aleluia. Eu vou e eu manifestarei em vocês. Mas como é que ele manifesta em vocês? Quando você ama. E como é que eu amo? Quando eu guardo a palavra dele, quando eu me proponho a ceder a minha vida para ele. Irmãos, o evangelho no Brasil, eu não sei quem é que vai pagar o preço sobre isso. Mas o evangelho do Brasil é bem mal pregado, irmão. São ensinamentos bem mentirosos, bem enganosos, baseado na Bíblia. Eles tiram a Bíblia para me enganar. Por isso que Paulo diz: pela malícia dos homens. Aleluia. E Jesus nos chama para uma relação de amizade. Ter a palavra. Eu tenho a palavra de Deus em mim. Então, glória a Deus. Se eu tenho a palavra de Deus, eu levei um aparelho para um irmão consertar, e esse irmão é bem exigente. Ele é muito, critica de outra igreja, doutrina. E hoje eu fui disposto a ter uma conversa com ele, mas ele estava fechado a loja dele. Eu ia dizer: irmão, está só nós dois, deixa eu dar um parecer a você. Vigie, para que você honre a sua palavra. Que esse negócio de roupa, mungango, manifestação da carne para apresentar como espiritual, só para bobo, só para tolos. Para quem conhece a palavra, isso não funciona não. Agora a sua palavra tem peso, peso de glória. Eu vou olhar o seu aparelho amanhã, não deu para olhar, se justifica. Eu vou olhar, não pode ficar empurrando com a barriga para que o cliente vá a primeira vez, segunda vez, terceira vez. E aí, não pude. E por que você deu a palavra que podia? Por que você deu a garantia? Isso é vida cristã, irmão. É guardar a palavra de Deus. Não, eu não posso, eu nem pego. Eu estou com um montão aqui na frente. Eu só posso, se você quiser deixar aqui, a palavra é: só pode daqui a 40 dias. Daqui a 40 dias eu olho. Quando for 40 dias, eu olhei. Eu ia disposto hoje a ter essa conversa com ele, mas não deu certo. Aleluia. Então ele diz: quem tem a minha palavra, guarda. Esse me ama. Então, irmãos, esse relacionamento Deus com o homem com Deus, é muito simples. E a simplicidade está só na coerência. É ser coerente. Está acabando o tempo das fábulas dentro do evangelho. Muitos homens estão se despertando para pregar a verdade, porque está acabando as fábulas dentro do evangelho, os contos dentro do evangelho. Porque o evangelho não é uma fantasia espiritual, como muitos tentam demonstrar. O evangelho é uma prática de vida e de fé. Aleluia. Então, o Senhor Jesus disse: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. A paz do mundo é sossego. Como é que você está? Estou na paz, tudo tranquilo, cara, tudo tranquilo. Essa é a paz do mundo. A paz de Deus é o Espírito Santo, que meio a circunstância difícil e que você está sofrendo, ele lembra, derrama no seu coração e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o seu decreto. Glória a Deus. Ele vai falando ao nosso coração, ele vai alimentando. Louvado seja Deus. Está difícil, irmão, o tempo está complicado,
Deus é Senhor. O Espírito Santo diz: aquietai-vos, porque Deus é Deus. Aleluia. Aquietai-vos. O Espírito Santo vai falando, ele vai trazendo a paz, ele vai consolando, ele vai confortando, e você vai tendo o poder da palavra sobre você, e vai se encorajando. Agora há pouco ele me perguntou: papai, como é que você está em relação à saúde? Minha filha, eu não ando bem não, mas aqui não tem negócio de estar bem ou estar mal não, aqui tem que se levantar e fazer o que tem que fazer. Aleluia, porque a minha vida é de Deus. Se ele quiser me levar aqui do altar, ele pega e leva. Se ele quiser me dar mais um dia, eu desço e vou gemer ali um pouco de dor, e vai passar, porque tudo passa. Aleluia, tudo passa, tudo está determinado a passar. Eu posso até gemer a noite toda, como já aconteceu, descer do altar e gemer a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a esperança que eu tenho. Aleluia, é a vida da esperança que a igreja deve ter, irmão. Aí Jesus disse: eu venho, eu vou, mas eu volto. Pode exultar, porque eu estou dizendo, se alegre que eu volto. Você não vai ficar só, você vai ter a companhia de alguém como eu, que vai lhe ensinar, vai lhe esclarecer e vai fazer lembrar de tudo que eu ensinei. Então, irmão, se você quer ser um crente forte, um crente de batalha, se relacione com o Espírito Santo, ora a Deus, converse com Ele, peça a presença dEle. Senhor, o que é que está faltando em mim para eu me corrigir? Eu não estou tendo força, eu não estou tendo nisso aqui, Senhor, eu pelejo, mas não consigo. Vai se derramando diante dEle, que Ele vai ajeitar as coisas. Deus é organizador, irmão. Deus é perfeito nas suas organizações. Ele pega tudo esculhambado e Ele põe em ordem. Aleluia, Ele põe em ordem. Eu me converti e tudo era contrário, irmão, a minha vida quando eu me converti. Gente, misericórdia, era para desanimar. E o que foi que me fez não desanimar? Busquei a Deus. Eu saía de casa para o sítio, muitas vezes eu nem trabalhava, eu ficava orando, chorando. Não perguntava a Deus por que é aquilo, não. Nunca perguntei a Deus: meu Deus, por que eu estou passando isso? Meu Pai, o que é que está havendo? Nunca orei desse jeito. Eu orava e dizia a Ele: Senhor, eu sei que se Tu quiseres, tudo pode mudar na minha vida. Se Tu quiseres. E tem mais, eu não acredito que eu aceitei Jesus para continuar a vida inteira deste jeito, não. Eu não acredito. Eu acredito que haverá mudança. Então o que eu tinha que fazer? Era ler a Bíblia, ir para o culto, orar, ler a Bíblia, ir para o culto, orar, ler a Bíblia, ir para o culto, orar. Era a minha vida. Era a minha vida. Como a situação financeira não dava para pôr do bom e do melhor dentro de casa, a gente passava necessidade de base, eu jejuava muito. Também não tinha nem o que comer. Muitas vezes não tinha o que comer. Muitas vezes a minha esposa, a gente dava o comer para os filhos e ficava sem nada, com um pouquinho de nada. Aí jejuava: Senhor, muito obrigado, eles comeram, eu sei que mais tarde vai vir a minha vez. Aí pronto, aleluia, aleluia, glória a Deus. E assim, irmão, o nosso propósito com Deus é para a eternidade. Uns vão alcançar, almejar muitas coisas aqui, melhorar de vida, mas olhe para os que melhoram de vida, olhe para a rotina dos que melhoram de vida. Muito trabalho, muito esforço, muita perseverança. Se você não tem coragem de encarar a vida para melhorar, ora a Deus: Senhor, eu estou muito satisfeito. Por isso que Paulo escreve: não ambicione aquilo que você não pode. Não ambicione. Se você não tem força, não tem coragem, não tem disposição para enfrentar, então fique quieto,
fica do jeito que está. Glória a Deus, Jesus, eu só sou crente mesmo, glória a Deus, eu não tenho nada. Dia que tem um prato de feijão eu como, dia que tem uma carne eu como, e assim vai. Não tem coragem de enfrentar mesmo, então fique quieto, fique só crente, se firme no Senhor, que a salvação continua em pé para você, está valendo, aleluia. Agora, se você quer mudança, melhora, Senhor, eu quero melhorar, Senhor, aleluia, procuro ser fiel nas minhas contribuições, naquilo que o Senhor ordena. Meu Deus, agora me dê visão, me dê compreensão, me dê crescer. Aí ele vai buscar em Deus, e ele vai dando a sabedoria, e você vai crescer, aleluia. Ainda que, por muito que você junte aqui com seu esposo, com seu trabalho, uma hora você vai largar tudo para trás, aleluia. Ou porque dormiu para a eternidade, ou porque Jesus voltará e não será. Mas não se desanime não. Trabalhe, ambicione, queira coisas boas. Vai em frente, vai em luta, vai lutar. Não se preocupe não. Está trabalhando, aleluia. Só não pode esquecer o alvo para o qual você foi chamado, para o propósito principal seu, que é ir para o Pai, aleluia. Jesus disse: eu vou e eu volto. Aí tem um tempo eu fui, aí ele volta. Há muitas coisas nesse espaço da ida dele para a vinda dele, há muitos acontecimentos, e é os acontecimentos que muitas vezes não são favoráveis a nós, que tira a paz, não deixa a paz. A grande maioria das pessoas se desviam justamente porque não compreende a linguagem, e pega a motivação de um que não conhece também, vai firmando aquilo nem é verdade, nem é verdade. Talvez vocês nunca tenham visto isso. A paz de Deus não é a tranquilidade do mundo, não é o sossego do mundo. A paz de Deus é o Espírito Santo. Talvez vocês nunca tenham visto isso. Está vendo? O texto mesmo diz: se você me ama, aí guarda a minha palavra, o Espírito Santo vem, aí você recebe a paz, aí você tem a paz, aleluia. Eu vos dou, é a palavra, eu vos deixo, definitiva, traz a paz até o coração do homem, aleluia. Então ele diz, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Ouviste o que foi dito? Vou e volto para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Quer dizer, o alvo e o propósito dele é o Pai, assim como nós. Eu vos disse isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Ele está nos orientando para um imprevisto, para quando acontecer o imprevisto, eu estar seguro, aleluia. Quando eu me converti, logo depois que eu comecei a pregar, o pastor me chamou a atenção. Ele disse: você não está pregando a visão da igreja não. Eu disse: mas não estou inferindo a doutrina da igreja não. Eu não estou pregando o que vocês querem que eu pregue, mas não estou infringindo nenhuma doutrina da igreja não, porque Deus já tinha me dado o que era para pregar, que é o que eu prego hoje: o ensino da palavra, a tradução, a semântica da interpretação da linguagem, para que vocês possam entender, e não se apoie, como Paulo diz, não se apoie em coisa de ilusão, se apoie em algo que sua fé será edificada, aleluia. Então, nós temos que amar as coisas de Deus, porque quando nós deixamos de amar a Deus, olha, sabe por quê, irmão? Jesus está diverso assim, porque a coisa mais simples para nós é se acostumar com as coisas de Deus. Você se acostuma. Já estou acostumado a ir para o culto mesmo. Quer dizer, você vem para o culto porque você acostumou, mas você não vem com um propósito de ir para o culto. Já estou acostumado a fazer isso. Nessa cultura.
estou acostumado a orar. Qual é a intenção da sua oração? É só o costume. E ele vai se acostumando. Ah, foi não. Ah, fui ontem. Então, poucas coisas faz com que desvie o foco. É porque o amor se ausentou. O interesse daquilo das coisas de Deus. Olha, nós fomos chamados para viver isso. Você que aceitou Jesus, você foi chamado para viver isso. Você foi chamado para ir para os cultos. Você não foi chamado, você pode ir a culto em outra igreja, irmão, não tem problema nenhum. Mas você não foi chamado para culto em outra igreja, não. Você foi chamado para vir culto na sua igreja. Para que você não esteja comendo ventos de doutrina, porque senão você se embriaga. Você se embriaga. Quanto mais você vai, mais você se embriaga. É porque, primeira linguagem que você aprende a dizer, porque eu gosto da palavra de Deus, vamos até pregar na palavra de Deus, você não sabe, você já não sabe discernir o que é palavra de Deus e o que é pregação. E o cristão tem que ter dever para discernir o que é palavra de Deus e o que é pregação. Pastor, e o que é pregação? É esse blé que eu estou falando e que em nenhum momento está de acordo dentro do seu coração. Quando ela entra de acordo, é o Espírito Santo derramando. Então é derramado no seu coração. Então aí é palavra de Deus. Palavra de Deus. Oh, glória, foi maravilhoso, foi agitado. Não houve nada de palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é orientadora, ela é para corrigir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É para responder às nossas necessidades. Glória a Deus. Então Jesus, ele dá esse ensino para nós, para que a gente possa, numa noite como essa, renovar a aliança. Uma aliança em esperança, para que se cumpra no dia o que Jesus determinou. Um dia nós estaremos juntos lá no reino de meu Pai, lá na glória, celebrando. Aqui mesmo agora eu não vou participar mais com você, não é a última vez, mas depois eu estou lá esperando para a gente participar em esperança. Aleluia. Amém, irmão?